O sol era um malho de forja celestial, golpeando a terra do sertão com uma fúria silenciosa e implacável. Sob seus golpes, o chão abria-se em milhares de fissuras, como uma pele velha e ressequida que há muito esquecera o toque da chuva. Foi nesse calor febril, nesse silêncio que zumbia nos ouvidos, que Zeca acordou. Ele não emergiu do sono, ele irrompeu dele, como uma besta quebrando as correntes de um pesadelo. Seu primeiro movimento no mundo consciente foi um espasmo de violência contida, a perna esticando-se com a precisão brutal de um coice. O calcanhar ossudo afundou nas costelas de Maria. Ela se contraiu sobre o colchão fino, uma ilha de espuma gasta sobre o estrado de ripas que rangia como ossos. Um gemido mudo, sem ar para se formar, morreu em sua garganta. Seus olhos permaneceram cerrados, uma recusa inútil de dar início ao dia, de aceitar mais uma vez o fardo da existência. Seu corpo, um mapa doloroso de noites interrompidas e dias de labuta sem fim, já conhecia a liturgia da sobrevivência. Encolher-se, silenciar, tornar-se tão pequena e insignificante quanto a poeira que dançava nos feixes de luz. O ar dentro do barraco era um caldo grosso de miséria. Uma mistura de cheiro de pó assentado, do suor azedo de Zeca que parecia exalar de cada poro, e do odor amargo do café requentado, que ela, mesmo com a dor a latejar na carne, já se preparava para coar. Era o cheiro da desesperança. Zeca sentou-se na beirada da cama e o movimento fez o estrado protestar. As costas dele eram uma paisagem de músculos tensos, uma couraça forjada pelo sol impiedoso. Seu olhar varreu o quarto, não com o enfado de um homem em seu lar, mas com a análise fria de um predador avaliando o cativeiro. As paredes de taipa, com suas feridas abertas onde o riboco caíra, revelavam a trama de barro e palha, a estrutura frágil de um lar que era na verdade um túmulo de esperanças. Lá fora, no terreiro que o sol transformara em uma chapa escaldante, as galinhas esqueléticas ciscavam a terra com a fúria dos famintos, bicando pedras na ausência do milho. Nada ali era suficiente. Nunca seria. A certeza era um veneno que subia pela garganta de Zeca, o gosto acre do próprio fracasso. Uma culpa que ele projetava no mundo, no sol e, com uma fúria particular, em Maria. Ela se moveu, e cada centímetro do movimento era uma negociação com a dor que irradiava de seu flanco. Seus gestos eram a antítese dos de Zeca, lentos, hesitantes. Os dedos finos e trêmulos riscaram o palito de fósforo. A pequena chama tremeu, dançou e então beijou a lenha seca no fogão improvisado. O fogo cresceu e o calor que pintou seu rosto com uma luz alaranjada era uma mentira. Não havia calor em sua alma, apenas o frio gélido da certeza. Ela sabia o que viria a seguir. Com a precisão de um ritual macabro, ela sempre sabia. Zeca levantou-se, os pés descalços e rachados estalando sobre o chão de terra batida. Como um sacerdote sombrio, buscando seu objeto de rito, foi até a parede e arrancou o facão de um prego torto e enferrujado. A lâmina longa, manchada por um uso que a imaginação temia decifrar, brilhou com uma luz opaca e doentia, refletindo a nesga de dia que entrava pela janela. O metal estava frio contra sua palma, mas o cabo de madeira gasto, polido pelo suor e pelo ódio de anos, encaixou-se em sua mão com a intimidade de um membro amputado. Ele não precisava de palavras. A ameaça não estava em sua voz, mas no silêncio que se instalava quando ele empunhava o facão. Maria entendia essa linguagem perfeitamente. Lá fora, o vento mudou de direção, e a brisa que entrou pela porta aberta não trazia alívio. Trazia o cheiro da mata fechada, uma muralha verde e escura que se erguia como um monstro adormecido para além do curral. Era um cheiro de terra úmida, de decomposição, de algo antigo e indiferente. Um sussurro seco, como o de folhas mortas sendo arrastadas por um corredor vazio, ecoou entre os galhos. Maria sentiu um arrepio que não era do frio. Era o hálito da floresta.
um sopro que não pertencia ao mundo dos homens. Com as mãos a tremer, ela serviu o café em uma caneca de agata, a borda riscada como um dente quebrado. O líquido escuro e ralo transbordou, manchando a madeira da mesa como sangue velho. Zeca não moveu um músculo. Apenas a observou com seus olhos de predador. Pegou a caneca e sorveu o líquido em goles rápidos e barulhentos. O gosto era de terra, de cinzas, de raiva contida. De nada. Hoje eu vou resolver isso, ele murmurou, as palavras escapando entre os dentes, uma promessa feita mais para a escuridão dentro de si do que para ela. Maria não respondeu. Responder seria dar forma ao terror. Resolver era o código para a violência que transbordaria os limites daquele barraco. Significava roubar, ferir, talvez matar. E ela sabia, com a resignação dos amaldiçoados, que o sangue derramado mancharia a todos, que a maldição de seus atos recairia sobre aquela casa, sobre aquela terra, sobre ela. Zeca deu as costas e saiu, o facão balançando ao lado do corpo, um pêndulo marcando o tempo para a desgraça. No telhado de zinco, um corvo, um vigia de penas negras, que o observava desde o amanhecer, grasnou. O som não foi o de uma ave, foi gutural, profundo, um decreto. A mata o chamava e ele atendeu. Mergulhou no labirinto de sombras, onde o sol morria antes de tocar o chão, um útero verde e podre, pronto para parir novos horrores. Ele não fazia ideia do que o esperava ali. Não sabia que o tesouro que buscava não era de ouro, gado ou terra. Era uma relíquia viva, uma maldição senciente e infinitamente pior. Maria permaneceu na soleira da porta, uma estátua de sal petrificada pelo medo, os olhos fixos no ponto exato onde a vegetação engolira seu marido. O vento soprou mais forte e, desta vez, o cheiro da mata trouxe algo mais. Um odor de terra profanada e de algo antigo, despertado de seu sono. A sombra disforme do corpo seco, uma aberração nascida do mais puro ódio humano, já começava a se esticar do chão da floresta. E mais fundo, entre as árvores, um par de olhos, brilhantes como brasas no escuro, piscou uma única vez antes de desaparecer na escuridão. Ela fechou os olhos e rezou. Mas naquele pedaço de mundo esquecido, Deus parecia ter parado de ouvir há muito, muito tempo. A maldade, às vezes, não precisa de fantasmas ou demônios para se manifestar. Ela acorda ao seu lado, tem um cheiro familiar e segura um facão enferrujado. Mas o que acontece quando a crueldade puramente humana, o desespero de um homem como Zeca, se torna tão intensa que a própria terra amaldiçoada decide responder? O que acontece quando essa maldade desperta algo muito mais antigo, uma fome que observa pacientemente das sombras? Se você gosta de sustos reais, de terror rural brasileiro, criaturas sobrenaturais e histórias que gelam o sangue até a alma, não fique aí parado. Curta este vídeo, compartilhe com aquele amigo que adora uma lenda macabra e, o mais importante, se inscreva agora mesmo no canal Sombras do Terror. O próximo susto pode estar esperando por você na próxima cena. A noite engoliu o barraco de Zeca não como um manto, mas como um predador. O breu lá fora era absoluto, uma entidade viva que pressionava as paredes de taipa buscando frestas para se infiltrar. O vento, que durante o dia fora apenas uma brisa quente e seca, agora uivava entre as ripas de madeira um lamento que carregava o cheiro de terra úmida e de segredos antigos que a mata exalava após o pôr do sol. Dentro, a única luz vinha do fogo baixo que crepitava no fogão a lenha, projetando sombras alongadas e dançantes que se contorciam nas paredes descascadas como almas em agonia. O ar era espesso, uma mistura rançosa do cheiro de cachaça barata, fumaça e o suar azedo da ambição. Sentado à mesa improvisada, Zeca não era mais o homem que saíra de casa pela manhã. Era uma versão destilada de si mesmo, purificada pelo ódio e fermentada pela bebida. Ele girava lentamente uma garrafa de aguardente entre os dedos calejados, os olhos fixos no vazio da parede à sua frente. Mas não era o barro que ele via. Em sua mente febril,
Ele já cavalgava pelas terras de Benedito, o gado marcado com o seu ferro, a casa do velho reduzida a cinzas. Aquele velho desgraçado! Acha que pode se esconder na mata para sempre? Zeca rosnou, a voz grossa como cascalho sendo remexido. Ele bateu a garrafa na mesa e o baque surdo fez as sombras pularem. Tá enganado. As terras dele são ricas, uma veia de ouro no meio de toda essa miséria. E eu vou tomar o que é meu por direito. Do outro lado da mesa, o capanga um homem magro cuja vida estava escrita nas cicatrizes de faca no rosto, encolheu-se no banco. Seus dedos suados e trêmulos não conseguiam encontrar repouso, tamborilando no cabo do facão que trazia à cintura. Ele lançava olhares nervosos para a porta mal fechada, como se esperasse que a própria escuridão materializasse uma resposta à blasfêmia de Zeca. Zeca, com todo respeito, tu tens certeza disso? Gaguejou. A voz pouco mais do que um sussurro. O povo fala coisa estranha daquele homem. Coisa estranha. Dizem que ele não é gente, que a mata protege ele. Zeca soltou uma gargalhada rouca, um som que não tinha alegria, apenas escárnio. Ecoou pelo barraco como o latido de um cão doente. Bobagem, superstição de gente fraca. Velho gagá é o que ele é. Zeca inclinou-se para a frente, o fogo do fogão refletindo nos seus olhos. Tá com medo, Cícero? É isso? Se tiver, a porta tá aberta. Pode voltar chorando para a saia da tua mulher. Mais terra e mais gado para mim. Do outro lado da mesa, o capanga 2, sentado ao lado de Cícero, era sua antissíntese. Um drutamanho silencioso, um bloco de granito vestido com trapos, cujos ombros largos pareciam prestes a rasgar a camisa puída. Ele não se moveu, não pestanejou. Mas era nele que o verdadeiro mistério daquela noite residia. Em seu pescoço, visíveis acima da gola da camisa, havia um baixo relevo de violência. 3 linhas paralelas que desciam e se perdiam sobre o tecido. Não pareciam marcas de faca. Eram largas demais, curvas demais, como se tivessem sido feitas por garras. Seus olhos, vazios como de um peixe, não demonstravam nenhuma emoção. Morto, fixaram-se em Zeca. Ele assentiu uma única vez, um movimento lento, deliberado. Aquele aceno silencioso era mais ameaçador do que qualquer grito. O capanga 1, Cícero, não se deu por vencido. O medo era um bicho que roía suas entranhas. Cê não sente, Zeca? O ar tá pesado. Isso aqui tá cheio de coisa ruim. É assim que eu gosto. Zeca esvaziou o resto da cachaça na garganta, o líquido amargo descendo queimando. Ele se levantou, a cadeira arrastando no chão. Chega de conversa fiada. Amanhã, antes do sol raiar, a gente cerca a casa dele. Se ele resistir, bem, vocês já sabem o que fazer. Cícero engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo em sua garganta magra. E se as histórias forem verdadeiras? Ele sussurrou, como se temesse que o próprio vento levasse suas palavras até o dono delas. Zeca aproximou-se e pôs a mão pesada no ombro do capanga. O sorriso que se abriu em seu rosto não alcançou os olhos. Foi uma exposição de dentes amarelados pela cachaça e pelo tempo. A única verdade que importa, meu caro, é a lâmina do meu facão. E amanhã eu vou ser dono daquelas terras. E quem ficar no meu caminho vai se arrepender de ter nascido. Agora, sumam da minha frente e estejam prontos ao primeiro canto do galo. Os 2 capangas levantaram-se e saíram para a noite opressora, deixando Zeca sozinho com suas sombras conspiradoras e o eco de sua própria ambição. A luz do sol da tarde era uma coisa doente. Não caía sobre a mata, ela se infiltrava, forçando passagem pela copa densa das árvores em feixes dourados e poeirentos que mais pareciam os dedos de um cadáver tentando alcançar o chão. O ar ali era pesado, espesso e carregava o cheiro de terra que nunca secava, de folhas em perpétua decomposição e de algo mais antigo, um odor de segredo e podridão que a floresta guardava em seu coração escuro.
Agachado atrás do tronco de uma sumaúma gigantesca, Zeca sentia a adrenalina pulsar em suas veias como um veneno doce. O facão enferrujado em sua mão parecia ter ganhado peso, uma extensão de ferro e ódio de seu próprio braço. Perto dali, seus capangas aguardavam, cada um retrato distinto do tipo de homem que a ganância de Zeca atraía. Cícero, o capanga tremia visivelmente, seus dentes castigando o lábio inferior. Seus olhos arregalados dardejavam de uma sombra para outra, vendo monstros em cada farfalhar. O outro, o Brutamontes com as marcas de garras no pescoço, era uma estátua de brutalidade silenciosa, seus olhos vazios fixos no ponto da trilha onde o velho deveria aparecer. A calma dele era, de alguma forma, mais assustadora que o pânico de Cícero. Então, o som. Um farfalhar de folhas que não era do vento. Passos lentos e ritmados. Benedito apareceu na trilha, surgindo entre duas figueiras retorcidas, como se a própria mata o tivesse parido. Ele conduzia seu pequeno rebanho, não mais que uma dúzia de cabeças de gado magro, cujos ossos eram visíveis sobre o couro. O velho caminhava devagar, apoiando-se em um cajado rústico de madeira escura que batia no chão com a cadência de um coração cansado. Seus olhos pareciam fixos no chão à frente, como se ele conhecesse cada raiz e cada pedra daquele caminho. No entanto, havia algo em sua postura, uma tensão contida, um brilho estranho e vigilante em seus olhos quando eles, de relance, varriam as sombras ao redor. Era a calma de quem vive cercado por predadores. Velho tolo, Zeca murmurou para si, os lábios se curvando em um sorriso de desprezo. Os dedos, brancos de tão apertados, envolviam o cabo do facão. Acha que vai ficar rico com essas vaquinhas raquíticas. Elas serão minhas em breve, junto com a terra onde pisam. Cícero engoliu em seco, o som audível no silêncio. Seus olhos estavam esbugalhados. Zeca, pelo amor de Deus, e se ele não for só um velho? E se as histórias... Cala essa boca! Zeca rosnou, a voz um silvo baixo e perigoso. Ele é só um homem, e homens sangram, homens morrem. No exato instante em que Zeca flexionou os músculos para saltar, Benedito parou. Ele ergueu a cabeça de repente, não como se tivesse ouvido um som, mas como se tivesse sentido a intenção, a mancha de ódio no ar. Seus olhos de um castanho profundo encontraram os de Zeca através da folhagem. E, por uma fração de segundo, algo se moveu nas profundezas daquelas íris. Não era medo. Era algo antigo, selvagem e territorial. Zeca? A voz de Benedito era rouca, gasta pelo tempo, mas não havia surpresa nela. Havia um cansaço como o de um homem que sabia que aquele confronto era inevitável. O que você está fazendo aqui? A emboscada estava arruinada. Com um palavrão baixo, Zeca saiu de trás da árvore, o facão brilhando na luz fraca, um sorriso cruel e desafiador estampado no rosto. Vim pegar o que é meu, Beni. Ou melhor, o que logo logo será meu. Benedito deu um passo para trás, instintivamente, o cajado tremendo levemente em sua mão. Não faça isso, Zeca. Essa terra não lhe pertence. Você não sabe com o que está mexendo. Ah, eu sei, Zeca gargalhou, um som profano que fez os pássaros se calarem nas árvores. Estou mexendo com um velho fraco e seu gado magro. Poupe-me de suas lendas, Beni. Me dê o gado e as escrituras e talvez eu deixe você viver para ver o próximo nascer do sol. O capanga 2 avançou das sombras, seu facão já na mão. Seus olhos mortos fixaram-se em Benedito. Chega de conversa. Zeca sorriu, um sorriso que era todo dentes. Isso, chega. O ataque foi um borrão de violência súbita. Zeca saltou, o corpo magro e ágil, o facão cortando o ar com um assovio mortal. Mas Benedito moveu-se com uma velocidade que desmentia sua idade e aparência. Ele girou o corpo, e o cajado subiu, interceptando a lâmina com um estalo seco e ressonante. O som do metal contra a madeira antiga ecoou pela floresta silenciosa. Zeca, surpreso pela resistência, recuou e atacou de novo, a fúria dando-lhe força.
Desta vez, a ponta do facão encontrou seu alvo, rasgando a camisa poída do velho e deixando um filete de sangue em seu ombro. Um gemido escapou dos lábios de Benedito. Mas não era um gemido de dor. Era algo mais profundo, mais primitivo. Um som que parecia vir das entranhas da própria terra. E então, o mundo ao redor deles mudou. O gemido de Benedito não cessou. Ele se aprofundou, transformando-se em um rosnado gutural que vibrou o ar e pareceu fazer o próprio chão tremer. E então, o cheiro. Invadiu a clareira como uma praga, um odor acre de enxofre e carne podre que fez Zeca e seus capangas recuarem, sufocando. Não era um cheiro da mata, era um cheiro do inferno. No chão da floresta, um exército de formigas saúvas, que antes marchava em sua trilha ordenada, de repente quebrou a formação. Em pânico cego e coletivo, os insetos fugiam em todas as direções, afastando-se do corpo de Benedito como se uma fonte de veneno puro tivesse brotado sobre seus pés. A própria natureza sentia a profanação. Zeca olhou, a confusão em seu rosto começando a se misturar com o gelo do pavor. O corpo de Benedito começou a se convulsionar. Um som audível e horrendo de ossos estalando ecoou pela clareira. Não o som de um osso quebrando, mas o som de múltiplos ossos se deslocando, se alongando, sendo refeitos por uma força invisível e brutal. Seus dedos, antes nodosos pela idade, contorceram-se. As unhas engrossaram, amarelaram e se curvaram, crescendo a uma velocidade profana, escurecendo até se tornarem garras negras e afiadas como obsidiana. Seus olhos, que antes continham um brilho de sabedoria antiga, agora se esvaziavam de humanidade. As pupilas se contraíram e então se alongaram, verticalmente, transformando-se nas fendas reptilianas de um predador noturno. E uma luz amarela e doentia começou a brilhar de dentro delas. "O que? O que é você?" Zeca gritou, a voz quebrando, a arrogância se liquefazendo em puro terror. Ele deu um passo para trás, o facão agora esquecido em sua mão, inútil como um graveto. Benedito, ou o que restava dele, não respondeu. Seu corpo arqueou-se para trás em um espasmo violento, a coluna vertebral estalando como um chicote. Os músculos sobre a pele retorceram-se, incharam, rasgando a camisa poída com um som de tecido sendo estraçalhado. Pelos negros, grossos e eriçados brotaram em ondas por suas costas e peito, cobrindo a pele humana. A arquitetura de seu corpo foi desfeita e refeita em segundos. Ele cresceu em estatura e massa, os ombros se alargando, o peito se expandindo, o rosto se projetando para frente em um focinho bestial. Um uivo de pura agonia e fúria primal rasgou o silêncio da mata. Não era o uivo de um lobo, era um som mais profundo, mais antigo, um lamento que parecia vir das entranhas da própria terra amaldiçoada. Zeca sentiu o sangue congelar nas veias e a urina quente escorrer por sua perna. "Corram!" ele berrou, a palavra um grito esganhado de pânico. Ele se virou e disparou pela mata, sem rumo, os galhos arranhando seu rosto, os pés tropeçando em raízes que pareciam garras tentando agarrá-lo. O capanga Cícero, já estava na frente dele, correndo com os olhos arregalados, o facão esquecido em sua mão trêmula. Ele não olhou para trás. Ele chorava e corria, os soluços rasgando seu peito. O capanha 2, o brutão silencioso com as marcas de garras no pescoço, hesitou. Por um único e fatal segundo, ele ficou paralisado olhando para a criatura de presas e garras que antes era Benedito. Seus olhos vazios, pela primeira vez, se encheram de uma emoção reconhecível, pavor e compreensão. Ele levou a mão instintivamente às cicatrizes em seu pescoço, como se a dor fantasma da antiga ferida tivesse retornado. "Isso não é humano", ele murmurou, a voz rouca de espanto. E então ele também correu. Mas sua hesitação lhe custara a dianteira. Atrás deles, o lobisomem, agora em sua forma completa e terrível, ergueu a cabeça para a luz doentia da tarde e uivou de novo. Era o som do caçador anunciando o começo do jogo. Zeca não parou de correr. Nem quando seus pulmões queimaram como fogo, nem quando seus pés sangraram. Ele só sabia que precisava sair dali, que precisava sobreviver. Mas no fundo de sua alma covarde, ele sabia que algo havia se quebrado para sempre.
que a maldição ancestral que assombrava aquelas terras finalmente o havia encontrado e que, a partir daquele momento, a mata nunca mais o deixaria ir embora. Enquanto a besta despertava em Benedito, a esperança morria em Maria. O pressentimento do desastre era um peso físico em seu peito, uma âncora que a puxava para o desespero. Ela correu. Correu não apenas de sua casa, que se tornara uma prisão, mas do que Zeca representava e do que ela temia que ele fizesse. Seus pés descalços, insensíveis a pedras e espinhos, mal tocavam o chão úmido e frio, o coração martelando um ritmo de pânico contra suas costelas. Cada sombra na beira do caminho parecia se contorcer, cada galho estalado soava como um passo em sua perseguição. A igreja surgiu na escuridão. Um esqueleto de fé com janelas que pareciam órbitas vazias, olhando para a noite sem ver. Ela empurrou a porta pesada de madeira e o rangido que ecoou na nave silenciosa foi como um gemido de um moribundo. O ar que a acolheu era espesso e carregado com o cheiro de incenso velho, de poeira de séculos e de incontáveis desesperos sussurrados naquele silêncio. "Padre! Padre João!" Sua voz era um sopro rouco, um chamado desesperado que foi engolido pela imensidão vazia da casa de Deus. Uma figura emergiu das sombras profundas perto do altar. Era o Padre João. Ele segurava um castiçal de latão, e a chama solitária e trêmula da vela iluminava seu rosto, revelando um mapa de rugas profundas, gravadas não apenas pela idade, mas pela preocupação. Ele não parecia surpreso em vê-la. Naquela terra esquecida por Deus, a noite sempre trazia os aflitos à sua porta. "Maria!" Sua voz era calma, mas seus olhos escuros e cansados traíam o peso de um conhecimento que nenhum seminário poderia ensinar. "Maria? O que houve? O que o traz à casa do Senhor nesta hora de lobos?" Ela ofegou, cambaleando até se apoiar em um dos bancos de madeira fria e lisa pelo uso. As palavras saíram atropeladas, um jorro de pânico e pranto. "É Zeca, padre. Ele foi atrás de Benedito. Ele vai fazer uma besteira. E Benedito, padre, dizem coisas dele, coisas que dão medo. Dizem que ele não é o que parece. Por favor, nos ajude." O padre aproximou-se, o semblante carregado. Ele colocou uma mão ossuda e reconfortante no ombro dela, mas o gesto não transmitia a paz que deveria. "Maria, acalme-se. Reze. A oração é o nosso escudo." Sua voz era suave, mas as palavras pareciam um ritual vazio diante da imensidão do medo dela. "Eu vou tentar conversar com Zeca quando ele voltar, tentar dissuadi-lo de sua loucura. Mas a mata é um lugar perigoso, Maria, e a vingança é um veneno que não escolhe quem mata." Ela ergueu o rosto, os olhos inundados de lágrimas, buscando em seu semblante qualquer vislumbre de salvação. "Mas e se for tarde demais? E se a maldição daquela mata já o pegou?" O padre suspirou, um som longo e pesado, como se o ar daquela igreja fosse feito de chumbo. Ele desviou o olhar para o crucifixo torto na parede, para a figura de um Cristo de madeira que parecia tão impotente quanto ele. "Então, reze para que Deus guie seus passos de volta." Ele fez uma pausa e um brilho de conhecimento antigo, pagão, passou por seus olhos cansados. "Reze, Maria, mas saiba que nem Deus pode salvar um homem que, por vontade própria, decide desafiar a besta que dorme naquelas árvores." A metáfora era tão vívida, tão específica, que um calafrio percorreu a espinha de Maria. Ela não estava sendo consolada, estava sendo advertida. A fé do padre era uma fortaleza, mas ele conhecia os limites de suas muralhas e sabia que lá fora, na escuridão da floresta, vagavam monstros contra os quais suas rezas eram apenas sussurros no vento. Maria deixou a igreja não com a alma mais leve, mas com o coração ainda mais pesado, carregando a terrível certeza de que estava sozinha. A fuga de Zeca na mata foi uma demolição de si mesmo. Ele correu até que seus pulmões fossem 2 brasas em seu peito, até que o sabor de sangue e medo enchessem sua boca, até que suas pernas cedessem. Ele desabou em um emaranhado de samambaias e lama, o corpo convulsionando em espasmos de terror e exaustão. Por um longo tempo, ele ficou ali, o rosto pressionado contra a terra fria, ouvindo apenas o som de seu próprio coração desgovernado.
O uivo do monstro havia ficado para trás. O silêncio que o envolvia agora era a prova de que ele havia sobrevivido. Ele escapara. Mas a noite na floresta é uma amante traiçoeira. O alívio que Zeca sentiu foi efêmero, uma fina camada de gelo sobre um poço sem fundo. A dor dos rascunhos e quedas não diminuiu, pelo contrário, ela começou a mudar. Tornou-se uma coceira profunda, interna, como se algo estivesse se movendo sob a sua pele. Ele se sentou, ofegante, e uma sede como ele nunca tinha conhecido tomou conta de sua garganta. Não era a sede de um homem cansado, era a sede do próprio deserto, uma secura que parecia vir dos ossos, exigindo uma água que não existia. Ele se arrastou até um pequeno riacho que serpenteava entre as pedras, a água escura e límpida, sob a luz da lua. Com as mãos trêmulas, ele a levou ao rosto, bebendo em goles desesperados, mas a água não o saciou. Era como beber poeira. Pior, ao tocar seus lábios, a água pareceu morrer. Onde suas mãos mergulharam, a correnteza, antes cristalina, tornou-se turva, leitosa, como se envenenada por seu toque. Assustado, ele recuou. Foi então que ele sentiu. Um processo lento e agonizante estava começando. Sua pele, úmida de suor e lama, começou a secar, a uma velocidade antinatural. Ele sentia a umidade sendo sugada para fora de si, como se ele fosse um pano sendo torcido por mãos invisíveis. Sua pele repuxava, esticando-se dolorosamente sobre os ossos. Ele olhou para seus braços e viu, horrorizado, a carne perder o tom, tornando-se pálida, acinzentada. Onde ele se arranhara nos galhos, os cortes não sangravam, apenas se abriam como fissuras em terra seca. Um gemido rouco que soou como terra sendo remexida escapou de sua garganta. A fome veio em seguida. Uma dor oca, lancinante em um estômago que já não parecia mais seu. Não era a fome de comida. Era a fome pela vida que o abandonava. A própria floresta parecia rejeitá-lo. Onde seus pés descalços e rachados tocavam o chão, a grama viçosa murchava instantaneamente, tornando-se negra e quebradiça. Os insetos noturnos, que antes cantavam a canção da mata, emudeciam em sua presença. Um círculo de silêncio e morte se formava ao seu redor. Ele era uma praga ambulante. Com um esforço hercúleo, ele se pôs de pé, cambaleou de volta para o riacho e se inclinou para ver seu reflexo. A coisa que o encarou de volta não era ele. Era a caricatura de um homem, uma máscara de horror. Os olhos, afundados em órbitas escuras, brilhavam com uma luz febril e vermelha. A pele, de um cinza pálido e esticada sobre os ossos da face, e os lábios, rachados e secos, mal cobriam os dentes. Ele não havia escapado da maldição na floresta. Ele havia se tornado uma. O terror que sentira do lobisomem era o terror da presa diante do predador. O horror que sentia agora era de olhar no espelho e ver um monstro que era ele mesmo. A crueldade, o ódio, a ganância que o definiram em vida não lhe garantiram poder na morte, apenas uma agonia eterna. Ele estava amaldiçoado. Amaldiçoado pela própria terra que tentara profanar, condenado a vagar como uma casca seca, com uma sede que nenhuma água podia saciar e uma fome que apenas a vida alheia poderia, por um breve momento, aplacar. Ele ergueu o rosto para a lua, mas não uivou. Abriu a boca, e o som que saiu foi o de galhos secos se partindo, o som da própria morte caminhando sobre a terra. A luz do entardecer morria e a mata se tingia com as cores de uma ferida aberta. Os raios de sol, enfraquecidos, filtravam-se entre as árvores, como sangue coagulado, pintando o chão da clareira de um vermelho doentio. O ar estava pesado, imóvel, carregado com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Mas, sob esses odores, um novo cheiro se espalhava, sutil e profano, o de carne podre.
de uma carne que se recusava a morrer em paz. No centro da clareira, Benedito cortava lenha. Cada golpe de seu machado era preciso, mecânico, afundando na madeira seca com um som oco e final. Mas seus movimentos eram apenas uma fachada de normalidade. Seus olhos, de um castanho profundo e vigilante, não se concentravam na tarefa. Eles varriam as bordas da clareira, sondando as sombras que se aprofundavam, como se esperassem que algo ou alguém emergisse delas. Ele podia sentir uma presença errada, uma nódoa má ordem natural da floresta, uma vibração de ódio que fazia os pelos da nuca se arrepiarem. Foi então que ele ouviu. Não um galho quebrando, mas um farfalhar contínuo, passos arrastados, com a cadência lenta e inevitável de um cortejo. Benedito parou, o machado suspenso no ar. Seus dedos, calejados pelo trabalho de uma vida inteira, apertaram o cabo de madeira com uma força que fez os nós dos dedos ficarem brancos. "Beni, seu traidor!" A voz que cortou o ar não era humana, era um rosnado rouco e fraco, um som que parecia raspar uma garganta cheia de terra, mas estava carregado de uma dor e de um ódio que transcendiam a própria morte. Zeca emergiu da escuridão. Ele não andava, ele cambaleava como um morto-vivo reanimado por pura malícia. Seu rosto, antes um mapa de crueldade rústica, era agora uma máscara de decomposição. A pele, de um cinza pálido e doentio, pendia em tiras sobre os ossos da face, revelando a carne ressecada por baixo. Seus olhos estavam afundados em órbitas escuras, mas brilhavam com o ressentimento sobrenatural, duas brasas no fundo de um poço. O cheiro de podridão que emanava dele era tão intenso que Benedito recuou instintivamente, uma onda de náusea subindo por sua garganta. "Zeca!" Benedito sussurrou, o nome soando como uma blasfêmia. O machado escorregou de suas mãos e caiu na terra com um baque surdo. "Morto!" Zeca cuspiu. Palavras, e um pó fino e fétido saiu de sua boca. "Você me deixou para morrer, para aquela coisa, mas eu voltei. Eu sempre volto. Voltei para me vingar." Seu corpo moveu-se em um borrão disforme, atravessando a clareira com uma velocidade profana que sua forma decrépita não deveria possuir. Benedito mal teve tempo de erguer os braços em defesa antes que Zeca o atingisse. Os dedos ossudos do corpo seco cravaram-se em seu ombro, e a dor que Benedito sentiu não era uma dor comum, não era quente e aguda, era fria. Uma dor gélida que parecia sugar o calor e a própria vida de seu corpo. "Agora eu vou te arrastar para o inferno comigo!" Zeca rosnou os dentes amarelos e quebrados a centímetros do rosto de Benedito. Naquele instante, sob o toque gelado da morte e a dor da profanação, algo antigo e furioso se agitou dentro de Benedito. Uma fúria selvagem que ele havia lutado a vida inteira para manter adormecida. A besta acorrentada no porão de sua alma foi despertada. Seus ossos estalaram, um som seco e terrível que ecoou pela clareira silenciosa. Seus músculos se retesaram sob a pele. Um calor insuportável, oposto ao frio de Zeca, tomou conta de seu corpo, como se suas veias estivessem sendo subitamente preenchidas com fogo líquido. Um cheiro de enxofre e pelo queimado invadiu o ar enquanto suas unhas cresciam, engrossando e escurecendo, transformando-se em garras afiadas. Seus dentes se alongaram, os lábios se retraindo em um rosnado bestial. A dor da transformação era insuportável, mas era uma dor familiar, uma agonia que o lembrava de quem ele realmente era. "Zeca, para! Eu não queria!" A transformação tomou conta dele. Zeca, que até um segundo atrás era o predador, viu sua presa se tornar o verdadeiro monstro. "O quê? O que está acontecendo com você?"
Zeca gritou, recuando, a confusão e um pavor primordial estampados em seu rosto decrético. Ele havia abraçado a morte, mas isso era uma força da natureza que ele não podia compreender. Corre, Zeca! Corre! Benedito conseguiu gritar, um último fragmento de sua humanidade oferecendo um aviso final, a voz já quase completamente inumana. A transformação se completou em segundos. Onde antes estava um homem idoso, agora havia uma criatura da noite, um colosso de fúria e poder, meio homem, meio besta, com olhos que brilhavam com uma luz amarela e faminta. O lobisomem ergueu-se em toda a sua altura, os músculos tensos, os dentes expostos em um rosnado silencioso. Zeca congelou. O medo que sentira antes era uma brincadeira de criança comparado ao terror puro que o paralisou agora. Ele, o corpo seco, a aberração nascida do ódio, estava diante de algo que representava a própria fúria da natureza. Ele recuou, tropeçando em raízes expostas, os olhos arregalados fixos na criatura. A clareira ficou em silêncio, a floresta prendendo a respiração, observando o impasse entre duas maldições, o amaldiçoado pela crueldade humana, contra o guardião amaldiçoado da ordem natural. Vimos o ódio de um homem apodrecer sua carne e transformá-lo no corpo seco, uma praga que caminha. E agora, vimos um guardião forçado a abraçar sua própria monstruosidade, liberando a fúria do lobisomem para enfrentar o mal. As duas maldições finalmente se encaram, mas a pergunta que fica é: o que acontece quando um monstro que luta para se controlar enfrenta um monstro que não tem mais nada a perder? Será que a fúria do lobisomem é a cura para a praga do corpo seco? Ou será que essa batalha vai consumir tudo ao redor deles, incluindo a alma de Benedito? O confronto final está chegando. Se você sobreviveu até este ponto de virada, não vacile agora. Curta para mostrar que você está do lado do guardião, compartilhe para espalhar a lenda e se inscreva no Sombras do Terror, porque o clímax dessa história de terror rural vai fazer seu sangue gelar. A noite ainda não acabou. A noite se arrastava sobre a casa de Taipa, não como um véu, mas sim como um predador faminto, silencioso e sufocante. Lá fora, a mata era um poço de escuridão. Cá dentro, a lamparina a óleo tremelucia sobre a mesa, uma chama solitária e frágil, uma única batida de coração de luz lutando contra a escuridão que se infiltrava pelas frestas das paredes e pelo vão da porta. O ar era denso, carregado com um cheiro de ervas secas, de poeira e agora de algo mais, um odor metálico e selvagem, o cheiro de sangue fresco e de uma besta exausta. Maria acordou em um sobressalto, o coração um tambor desgovernado em seu peito. Não fora um barulho que a arrancou do sono, foi a quietude. Uma mudança na pressão do ar, uma presença pesada e dolorosa que se instalou no cômodo como uma doença. Ela se sentou na cama, os dedos finos e fortes apertando o lençol puído como se fosse um escudo contra o que quer que estivesse ali. Seus olhos, turvos de sono, demoraram a se ajustar à penumbra. Foi então que ela ouviu, e o ar fugiu de seus pulmões. Benedito. Ele estava encostado na parede. Aposta, uma silhueta de agonia sob a luz bruxuleante da lamparina. Estava nu, seu corpo um mapa geográfico do horror. Coberto de sangue e lama, a sujeira da mata grudada em sua pele em padrões grotescos. Seus músculos, que ela conhecia tão bem, tremiam em espasmos de pura exaustão, e os ferimentos brilhavam, úmidos, vermelhos e negros. Havia cortes, alguns limpos e profundos como se feitos por uma lâmina, mas outros eram piores. Eram rasgões irregulares, buracos na carne como se pedaços tivessem sido arrancados por dentes ou garras. Ele respirava com dificuldade, um som rasgado e doloroso, cada inspiração uma batalha contra os próprios pulmões. Maria levou a mão à boca, sufocando um grito que nasceu e morreu em sua garganta. Beni!
A palavra foi um sopro, quase inaudível na quietude doentia. Uma parte dela queria correr, abraçá-lo, limpá-lo, curá-lo, mas outra parte, uma parte mais antiga e instintiva, a manteve pregada na cama. Não era apenas o sangue, era a forma como ele a olhava. Seus olhos, antes castanhos e gentis, a cor da terra boa, agora brilhavam com um reflexo amarelado, febril. Um brilho animal, o brilho do predador. O brilho da besta que ainda não havia adormecido por completo. Benny tentou falar, mas apenas um grugido rouco e frustrado escapou de sua garganta. Ele ergueu uma mão trêmula e apontou para os ferimentos em seu peito e braços, como se as marcas pudessem articular o horror que sua voz não conseguia. Maria finalmente se moveu, deslizando para fora da cama, os pés descalços afundando na terra batida do chão. Ela se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido e encurralado. O que te fez isso? Ela sussurrou, as mãos tremendo ao pairarem sobre a pele ferida dele, sem ousar tocar. Benny recuou bruscamente, um movimento brusco e animalesco. Ele se espremeu contra a parede, os dedos arranhando a taipa e deixando sulcos profundos. Era a besta dentro dele, envergonhada, humilhada, tentando proteger a única coisa pura que lhe restava no mundo do contágio de sua própria monstruosidade. Mata, coisa ruim. Ele conseguiu forçar as palavras para fora, a voz distorcida pela dor e pela transformação que refluía lentamente como uma maré de veneno. Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela conhecia aquelas palavras, conhecia os sussurros que corriam pela vila como folhas secas, as histórias que as velhas contavam ao pé do fogão sobre a criatura que assombrava a mata, a aberração nascida do mais vil dos pecados. Corpo seco. Benny ofegou, e o nome pairou no ar entre eles, pesado, palpável e profano. Corpo seco? Ela perguntou. O nome um veneno em seus próprios lábios. Ela recuou um passo, o terror finalmente se solidificando em seu rosto, a lenda se tornando carne e sangue em sua casa. Não, não pode ser! Benny fechou os olhos, o rosto contorcido de dor. Ele tremeu violentamente, como se revivesse a luta, a fúria, o sangue. Preciso ir, ele murmurou, a voz um fio. Ir? Maria avançou de novo, e desta vez o agarrou pelo braço. A carne dele estava febril, mas sob o calor havia uma frieza estranha. Proteger você, ele disse, as palavras quase inaudíveis. As lágrimas finalmente romperam as barreiras e escorreram pelo rosto de Maria. Ela o puxou para mais perto, ignorando o sangue, a lama, o cheiro de terra e ferrugem. Não, ela gritou, a voz quebrando em um soluço de desafio. Você não vai me proteger indo embora. Você vai me proteger ficando aqui. Eu te amo, Benny. Eu te amo. Ele a olhou, e por um instante o homem venceu. Mas então, um espasmo percorreu seu corpo e ele se afastou novamente, como se algo dentro dele estivesse lutando para escapar, para não contaminá-la. Maria se ajoelhou ao lado dele no chão frio, as mãos cobrindo o rosto, o corpo sacudido por soluços. O que aconteceu com você? Meu Deus, o que aconteceu com você? Benedito não respondeu. Em vez disso, olhou para a porta, como se a escuridão da mata o camasse. O vento uivou lá fora, e por um instante, Maria teve certeza de que ouvia um rosnado baixo, distante, vindo da floresta. Ela se levantou, os olhos secos, sua decisão tomada. Ela não ia fugir, ela não ia se esconder. O que quer que estivesse lá fora, eles enfrentariam juntos. A lamparina piscou, e as sombras na parede dançaram, crescendo, como se a própria noite estivesse se aproximando para reclamar o que era dela. Aquilo que acontecera na clareira com Benedito fora o prelúdio. A verdadeira escuridão desceu quando a noite engoliu a pequena casa, e o ar ficou denso, carregado com um cheiro de sangue coagulado e de um medo que se tornara palpável. A floresta, lá fora,
parecia um pulmão enfermo. Seu respirar um sisvo constante e ameaçador que se infiltrava pelas frestas da madeira. Benedito, agora limpo e embandajado com os poucos panos limpos que possuíam, tremia em espasmos. Um canto escuro, não de frio, mas da besta que refluía lentamente para as profundezas de sua alma, deixando para trás um homem quebrado, ferido e humilhado por sua própria natureza. Maria não hesitou. Não havia mais espaço para o medo paralisante. Havia apenas uma determinação fria e afiada. Ela jogou um xale surrado sobre os ombros, o tecido áspero um conforto frágil contra a noite gelada. Antes de sair, ela olhou para Benny uma última vez. Seus olhos estavam fechados, o rosto uma máscara de agonia sobre a luz bruxuleante da lamparina. Uma promessa silenciosa, mais forte que qualquer palavra, passou entre eles. Ela não o abandonaria. Ela correu. Correu com um propósito que não tinha antes. Os pés descalços, agora calejados pela urgência, mal tocavam o chão úmido e frio. Ela não olhava mais para as sombras com medo. Elas atravessava. Cada galho estalado não era mais um perseguidor, mas apenas o som da mata respirando ao seu redor. Ela não corria de Zeca, corria pelo que restava de Benedito, e talvez pelo que restava dela mesma. A igreja surgiu na escuridão, e ela a passou sem sequer olhar. A solução do padre, a que ele lhe confiara em um sussurro quase herege, não estava na casa de Deus, mas no domínio da terra. Ela foi para casa primeiro, o coração martelando contra as costelas. Com mãos que agora não tremiam, mas se moviam com a precisão de um ritualista, ela preparou a oferenda. Colheu as flores brancas mais puras de seu pequeno jardim, as pétalas macias e imaculadas, um contraste doloroso com a imagem da carne rasgada de seu marido. Encontrou um pedaço de fumo de rolo guardado desde tempos mais simples, e uma pequena garrafa de cachaça, cujo cheiro forte agora lhe parecia sagrado, não profano. Enrolou tudo em um pano branco e limpo, um pequeno pacote de fé pagã contra uma maldição que a fé cristã não podia tocar. Com a oferenda em mãos, ela caminhou em direção ao rio que cortava a mata, o caminho iluminado apenas pela lua pálida e doentia. A margem do rio era um lugar de sombras e sussurros. A água corria escura e fria, um Deus indiferente e eterno. Maria ajoelhou-se na terra úmida, o medo ainda presente, mas agora um companheiro, não um mestre. Com cuidado reverente, ela desembrulhou a oferenda na beira da água, arrumando as flores, o fumo e a garrafa. Terra, ela sussurrou. A voz firme, as palavras do padre ecoando em sua mente. Floresta, mãe, de tudo que vive e morre. Eu não peço que o perdoe. O pecado dele é grande demais. Eu não peço que o salve. A alma dele talvez já esteja perdida. Sua voz se quebrou por um instante, mas ela recuperou. Eu só peço que o acalme. Tenha piedade. Leve a dor dele para que ele não precise mais espalhar a sua. Ela derramou um pouco da cachaça na correnteza. O líquido transparente foi engolido pela água escura sem deixar vestígios. Ela acendeu o fumo de rolo com um fósforo, e a fumaça aromática subiu em espirais, misturando-se à névoa da noite. Por fim, colocou as flores brancas na água. Elas não flutuaram. Por um momento, pareceram lutar contra a corrente, e então, uma por uma, afundaram lentamente, como pequenas mortalhadas sendo entregues às profundezas, uma oferenda aceita. Naquele mesmo instante, a quilômetros de lá, o corpo seco de Zeca parou na orla da mata. A dor era sua única companhia, sua única realidade. Mas através da agonia, algo o chamava. Um eco, um fantasma de memória. Através das árvores, ele podia ver. Uma luz. Uma única e frágil luz amarelada piscando na escuridão. A lamparina de sua antiga casa. A casa de Maria. O eco de uma vida que ele mesmo havia destruído o chamava de volta. Não com a promessa de alívio ou redenção, mas como a única referência que sua alma despedaçada e amaldiçoada ainda conseguia reconhecer. E ele começou a caminhar em direção a ela.
uma sombra de morte e dor, atraída pela última centelha de vida que ele mesmo tentara tantas vezes apagar. A oração de Maria para acalmar uma alma atormentada havia inadvertidamente chamado essa mesma alma para sua porta. A noite engolia a vila como um manto negro, e a igreja abandonada, antes um bastião de fé, agora era apenas um esqueleto de madeira e pedra, um monumento ao esquecimento de Deus. O vento uivava entre as frestas dos vitrais quebrados, um lamento que carregava o cheiro de incenso queimado, de poeira de séculos e agora de algo novo e profano. O odor de carne podre, de uma maldição que caminhava sobre a terra. Zeca arrastou-se até o portão enferrujado, seus passos um som seco e repugnante de ossos e pele ressecada sobre a terra batida. A cada movimento, uma fina poeira de si mesmo, uma névoa fétida de pele morta desprendia-se do seu corpo. Ele não era mais um homem buscando refúgio, era uma blasfêmia em forma de homem, batendo à porta da casa que um dia chamou de sagrada. Padre João. A voz que saiu dele foi um rosnado rouco e distorcido, como se o som tivesse que lutar para passar por uma garganta cheia de túmulo e poeira. Eu sei que o senhor está aí. Eu preciso da sua ajuda. O silêncio que respondeu, longo, pesado e julgador. Então, uma figura emergiu das sombras mais profundas perto do altar, movendo-se com a hesitação de quem enfrenta o próprio diabo. Padre João segurava um crucifixo de madeira, apertando-o com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos, a madeira um amuleto frágil contra o horror que se aproximava. Zeca! O padre mal conseguiu pronunciar o nome, como se a própria palavra estivesse contaminada. O que você quer? Vá embora! Este é um lugar sagrado! Você não é bem-vindo aqui! Zeca avançou um passo para dentro, entrando em um feixe de luz da lua que se infiltrava por um buraco no teto. Sua sombra se projetou na parede, uma silhueta distorcida, alongada, a caricatura de um demônio. Eu sei o que eu fiz. Sua voz tremia, não de fraqueza, mas de uma agonia tão profunda que parecia corroer o que restava dele por dentro. Mas eu estou sofrendo, padre. A dor. Eu não aguento mais essa maldição. É um fogo que não apaga, uma sede que não passa. Padre João recuou, os dedos ainda mais apertados no crucifixo. Maldição? Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. Você não foi amaldiçoado, Zeca. Você colheu o que plantou. Você semeou o terror e a morte nesta terra com suas próprias mãos. Você é a maldição. Eu sei. Zeca avançou mais um passo para dentro, os olhos injetados de sangue, duas brasas de desespero fixas no padre. A luz da lua revelou em detalhes medonhos a pele esverdeada e esticada sobre os ossos de seu rosto. Mas eu quero mudar. Eu quero uma chance. Me ajude, padre. Por favor, me absolva. Padre João balançou a cabeça, os lábios pálidos e finos. O medo em seu peito lutava contra a ira justa. Você é um monstro, Zeca. A igreja não tem lugar para você. Não há absolvição para o que você se tornou. A absolvição é para homens, e você deixou de ser um há muito tempo. Um rosnado baixo e gutural escapou da garganta de Zeca. A súplica em seus olhos foi subitamente substituída por uma fúria nascida do desespero absoluto. Ele avançou, não mais cambaleando, mas com um propósito terrível. Eu estou implorando! Ele sibilou, e com um movimento brusco, sua mão descarnada agarrou a beirada do altar de madeira. A madeira antiga, já carcomida pelo tempo, desfez-se em pó sobre seu toque, como se a própria santidade do objeto não pudesse suportar o contato. Eu não sei o que vou fazer. Eu não vou sofrer isso sozinho. Se eu estou condenado ao inferno, eu levo essa vila toda comigo. Padre João recuou até suas costas baterem contra a parede fria de pedra, os olhos arregalados de terror. A fé, que fora sua armadura por 60 anos, agora parecia fina como papel. Não se aproxime! Ele engoliu seco, a voz quebrando. Ele viu a verdadeira aterrorizante nos olhos de Zeca.
Uma criatura sem nada a perder é a criatura mais perigosa de todas. A ameaça não era vazia. Eu vou tentar ajudar, mas não espere milagres. O que você pede é perigoso. Pode nos condenar a ambos. Zeca parou, o corpo tenso. A fúria em seu rosto decrépito deu lugar a uma onda de alívio tão profunda que foi quase tão terrível quanto a raiva. Ele desabou de joelhos e os ossos estalaram contra o chão de pedra com um som seco e oco. Obrigado, padre. Obrigado. Ele sussurrou, os olhos brilhando com uma luz que não era humana, nem divina, mas algo no meio. Padre João respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descontrolado contra suas costelas. Ele ergueu o crucifixo, não mais como um amuleto, mas como uma barreira, um símbolo de um contrato perigoso. Mas me prometa, Zeca, ele disse, a voz recuperando um fio de sua antiga autoridade sacerdotal. Me prometa que não fará mal a mais ninguém. Se eu descobrir que você voltou a matar, que derramou mais uma gota de sangue inocente, eu juro por Deus Todo-Poderoso que eu mesmo encontrarei uma forma de mandá-lo para o inferno. Zeca ergueu os olhos, e por um instante fugaz, o monstro deu lugar ao homem, um homem aterrorizado e perdido, afogando-se no inferno que ele mesmo criou. Eu prometo, ele sussurrou. Mas a floresta, lá fora, parecia rir, seu sussurro levado pelo vento. Ela sabia que a promessa de um corpo seco não valia a poeira da qual ele era feito. E a noite, a longa e terrível noite, ainda estava longe de terminar. A igreja abandonada não ofereceu consolo ao padre João. Após a partida fantasmagórica de Zeca, o silêncio que desceu sobre a nave não era de paz, mas de profanação. O lugar sagrado parecia manchado, o ar pesado com a memória do cheiro de túmulo e o desespero de uma alma tão podre que nem o inferno a queria. O padre, com as mãos ainda trêmulas, não voltou para seus aposentos humildes. Ele sabia que o sono não viria. A fé, sua companheira constante e inabalável por 60 anos, agora parecia uma aliada distante e silenciosa diante do horror que acabara de testemunhar, e pior, com o que acabara de negociar. Seus passos ecoaram na pedra, enquanto ele se dirigia à sacristia. Mas ele não foi para o armário onde guardava as hóstias e o vinho sagrado. Seus pés o levaram a um Canto esquecido, coberto por uma lona pesada e empoeirada. Com um esforço, ele puxou o tecido, revelando não um armário, mas uma porta de madeira escura, quase negra de tão velha, trancada não com uma chave moderna, mas com um ferrolho de ferro forjado, antigo e coberto de ferrugem como sangue seco. Com um gemido de protesto do metal que não era movido há décadas, o ferrolho cedeu. A porta se abriu para uma escuridão que cheirava a papel em decomposição, a mofo e a segredos que a igreja, em sua sabedoria, preferia manter enterrados. Era o arquivo paroquial secreto. Um lugar que continha mais do que registros de batismos e óbitos. Ali estavam os diários de seus predecessores, os relatos não oficiais da vida e da morte naquela terra amaldiçoada, onde as lendas caminhavam lado a lado com os homens. Acendendo uma lamparina a óleo, cuja chama dançou nervosamente, como se sentisse o peso do lugar, o padre João desceu os poucos degraus de pedra para o pequeno e claustrofóbico cômodo subterrâneo. As prateleiras de madeira gemiam sobre o peso de grossos volumes encadernados em couro, suas páginas amareladas e frágeis como asas de mariposa. Você colheu o que plantou, ele murmurou para si mesmo. As próprias palavras agora ecoavam em seus ouvidos com um novo e terrível significado. Ele dissera aquilo a Zeca com a arrogância da fé, mas agora a fé não era suficiente. Ele precisava de conhecimento. Conhecimento antigo, perigoso, proibido. Suas mãos, manchadas pela poeira dos séculos, percorreram as lombadas dos livros. Ele não procurava teologia ou sermões, procurava história. A história sombria daquele lugar. Seus dedos pararam em um volume mais grosso que os outros, sem título na lombada, encadernado em um couro negro, rachado e frio ao toque. Ele o retirou com cuidado e o colocou sobre uma pequena mesa de madeira, a lamparina projetando sua sombra trêmula sobre a capa nua. Ao abri-lo, uma nuvem de poeira subiu,
e as páginas revelaram uma caligrafia fina e aracnídea, a tinta desbotada pelo tempo. Era o diário de um padre do século XIX, um homem que enfrentara as mesmas sombras. Ele folheou as páginas com um cuidado reverente, passando por relatos de secas, doenças e disputas de terra, até que uma anotação, sublinhada várias vezes com uma mão trêmula, saltou aos seus olhos. Corpus secum. O corpo seco. O texto que se seguia não era uma lenda contada, mas um relato aterrorizado em primeira pessoa. O padre de outrora descrevia um fazendeiro de uma crueldade sem limites que, em um ato final de maldade, havia açoitado sua própria mãe até a morte. A terra, escreveu o padre, o rejeitou em seu túmulo. Ele não apodreceu. Em vez disso, ergueu-se, sua pele secando sobre os ossos, amaldiçoado a vagar com uma sede que nenhuma água podia saciar, e uma fome por vida que o impelia a atacar os vivos. Padre João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A descrição era perfeita. Ele continuou a ler, a respiração presa na garganta. O diário detalhava a total ineficácia das rezas, dos exorcismos, da água benta. A maldição, escreveu o antigo padre com uma tinta quase desesperada, não é uma possessão demoníaca que possa ser expulsa. É uma sentença da própria terra. Uma alma tão vil que nem o inferno a reclama imediatamente. A terra não lhe dará descanso até que um ato de redenção, de sacrifício puro, seja realizado. Um ato de bondade tão grande quanto foi a maldade que gerou a maldição. Mas foi a última anotação daquela sessão, escrita com uma mão tão trêmula que a pena quase rasgou o papel, que fez o sangue do padre João gelar em suas veias. A criatura foi finalmente detida, mas não por minhas preces ou por minha cruz. Foi confrontada na mata por outra abominação, um homem que, sob a lua, se torna lobo. O guardião selvagem. Ele não matou o corpo secum, apenas o subjugou, forçando-o a um exílio em terras mais áridas, longe de nós. Parece que a floresta, em sua sabedoria terrível e primordial, gera não apenas as suas pragas, mas também os seus próprios e monstruosos anticorpos. Padre João fechou o livro abruptamente. O som do couro batendo ecoou no silêncio do arquivo como um tiro. Ele se encostou na cadeira, o rosto pálido e suado sob a luz da lamparina. Agora ele entendia. Entendia a profundidade da maldição de Zeca. Entendia a natureza da besta que habitava em Benedito. E, com um terror que o gelou a alma, ele compreendeu que não estava no meio de uma luta entre o bem e o mal. Ele estava no meio de uma guerra antiga, travada nas sombras daquela terra entre duas forças amaldiçoadas e equivalentes, e ele, um mero homem de Deus, havia acabado de prometer interferir. A mata fechada engolia os sons, como um monstro faminto. Naquela noite, a própria floresta tinha escolhido um palco para o ato final. Em um trecho de terra batida, uma clareira circular onde nem a grama ousava crescer, como se a terra ali estivesse permanentemente cicatrizada, duas maldições se encaravam sob a luz pálida de uma lua pelidente. O vento parou, as cigarras emudeceram. Até as folhas nas árvores pareciam Prendido à respiração. De um lado, Zeca. Ele não era mais um homem. Era uma paródia grotesca da vida, um esqueleto envolto em pele seca e rachada que se desfazia em pó a cada movimento espasmódico. Em seu estágio avançado, a maldição havia consumido tudo o que era humano, deixando para trás apenas uma fome insaciável e uma agonia eterna que ardia em seus olhos fundos como duas brasas arrancadas do inferno. Ele não viera por vingança contra Benedito. A complexidade do ódio havia sido queimada pela simplicidade da necessidade. Ele viera porque o cheiro de vida, qualquer vida, mas especialmente a de seu rival, era um tormento insuportável para quem já não a possuía. Carne! Ele rosnou, a voz um som seco e gutural como o de galhos velhos sendo esmagados sob uma bota. Preciso de carne! Do outro lado da clareira, Benedito o esperava. Ele não estava surpreso. Ele sentira a aproximação da praga, uma mancha na alma da floresta que ele, como seu guardião amaldiçoado, jurara proteger. Ele não era um homem pego por surpresa. Era um executor assumindo seu posto.
Seu rosto estava calmo, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade amarela que não era humana. Já chega, Zeca. A voz de Benny era firme, mas carregada de uma tristeza antiga e profunda. Seu caminho de dor acaba aqui. Não é comigo que você vai encontrar alívio, mas é por minhas mãos que você vai encontrar o fim. Mas Zeca não ouvia mais a razão. Ele era apenas a maldição encarnada. Com um grito que rasgou o silêncio da noite, uma cacofonia de dor e fome, ele atacou. Seus movimentos eram rápidos e instáveis. Uma dança macabra de ossos e pele ressecada, ele se lançou sobre Benedito, os dedos como garras de galhos secos, tentando arrancar a vida que ele tanto cobiçava e odiava. Benedito não recuou. Ele fechou os olhos por um instante e aceitou o que precisava ser feito. O ataque de Zeca foi o gatilho final. A dor da transformação veio, não como uma surpresa agonizante, mas como um preço familiar, um tributo de sangue pago à lua e à terra. Seu corpo se contorceu violentamente, os ossos estalaram, um som de madeira verde quebrando e se realinharam em uma nova e terrível arquitetura. A pele humana se rasgou para dar lugar a um pelo grosso e negro como a noite, e suas mãos se fecharam, os dedos se alongando em garras de obsidiana. A transformação foi um espetáculo visceral de poder, a dor um combustível para a fúria sagrada que estava por vir. O lobisomem ergueu-se em sua plenitude, uma criatura imponente e aterrorizante, o dobro do tamanho do homem que fora. Ele não era uma besta irracional e cega, em seus olhos amarelos ardia uma inteligência antiga e um propósito sombrio. Com um golpe de seu antebraço massivo, um movimento fluido e brutal, ele atirou o corpo seco para longe. Zeca voou pela clareira e bateu contra o tronco de uma árvore antiga, o som do impacto um estalo seco e oco de ossos quebradiços. O confronto que se seguiu foi brutal e terrivelmente desigual. Zeca, impulsionado pela sua dor sobrenatural e por um eco de sua antiga teimosia, levantava-se repetidas vezes, atacando com uma fúria desesperada. Mas seus golpes, os arranhões de seus dedos ossudos, mal arranhavam o couro grosso do lobisomem. Em contraste, cada patada da besta era um martelo de demolição. Cada golpe quebrava os ossos secos de Zeca, cada garra arrancava pedaços de sua carne amaldiçoada, que se desfaziam em pó antes mesmo de tocar o chão. O lobisomem não estava lutando para matar, ele estava executando uma sentença. Ele era a força da natureza corrigindo uma anomalia, uma praga que ofendia a própria terra. Finalmente, com um rugido que fez o chão tremer, o lobisomem agarrou Zeca pelo pescoço, erguendo-o no ar como se não pesasse mais que um feixe de gravetos. Ele o pressionou contra o chão com uma força esmagadora. A criatura se inclinou sobre ele, o hálito quente e selvagem banhando o rosto decrépito do corpo seco. Zeca se debateu, fraco, derrotado, o brilho em seus olhos finalmente diminuindo, a agonia dando lugar ao vazio. O lobisomem ergueu uma de suas patas, as garras brilhando sobre a luz da lua, prontas para o golpe final que esmagaria o crânio de Zeca e poria fim à sua existência profana. Mas ele hesitou. Os olhos amarelos da besta encararam os olhos vazios do corpo seco. E ali, no silêncio entre duas maldições, o guardião tomou sua decisão. Matá-lo ali, daquela forma, seria uma misericórdia, um fim rápido para o sofrimento. E Zeca não merecia misericórdia. Ele merecia a única coisa que sua maldição lhe negara, o descanso último. Mas ele teria que conquistá-lo. O lobisomem o soltou. Com um rugido final, uma advertência que ecoou por toda a mata, ele se virou, não como uma besta que abandona sua presa, mas como um juiz que proferiu sua sentença e deixa o carrasco fazer o resto. Ele desapareceu nas sombras, deixando Zeca quebrado, humilhado e derrotado no chão da clareira. O corpo seco, confrontado não por um homem, mas por toda a ordem natural que ele havia desafiado, ficou sozinho com sua dor, sob o olhar frio e indiferente da... O fim ainda não havia chegado, mas o caminho para ele estava agora terrivelmente claro. A noite caía sobre a mata como um manto de bril, mas pela primeira vez em muito tempo, não era um manto sufocante. Era um silêncio de descanso, como se a própria terra, após expelir seu veneno,
pudesse finalmente respirar. O vento que sussurrava entre as árvores não carregava mais o cheiro de podridão, apenas o aroma limpo de terra úmida e folhas de orvalho. Dentro da pequena igreja de São Sebastião, as velas no altar ardiam com uma chama firme e serena, suas luzes douradas empurrando as sombras para os cantos mais distantes da nave. O ar não era mais pesado com o medo, mas sim com uma solenidade grave. O cheiro de cera derretida em madeira velha parecendo menos com abandono e mais com um testemunho. Benedito empurrou a porta de madeira que protestou com um rangido longo e melancólico, um som familiar na quietude. Ele não estava ferido. Não estava mais transformado. Era apenas um homem, um velho cansado, cujos olhos carregavam o peso de uma guerra vencida e de uma vida inteira de fardos. Ele avançou pela nave, seus passos lentos, mas firmes, os olhos fixos na figura solitária que o esperava perto do altar. Padre João não segurava mais o crucifixo como uma arma. Ele estava sentado em um dos bancos da frente, as mãos entrelaçadas sobre o colo, o rosto marcado por uma noite sem sono, mas seus olhos, antes cheios de pavor, agora continham uma calma resignada. Ele não se surpreendeu com a chegada de Beni. Era como se ele soubesse que, no final, todos os caminhos daquela terra amaldiçoada terminavam ali, naquela casa. Beni, a voz do padre era baixa, mas ecoou na acústica da igreja. Acabou. Benedito parou ao lado do banco. Ele não olhou para o padre, mas para o crucifixo torto na parede. Sim. Acabou. O silêncio que se seguiu não era tenso. Era um silêncio de compreensão, de duas almas que haviam olhado para o abismo e sobrevivido. Eu preciso confessar, padre, mas não sei se Deus aceita a confissão de um monstro. Deus aceita a confissão de um homem, Benedito. Padre João finalmente se virou para olhá-lo. Em seus olhos havia uma sabedoria que transcendia o dogma. E foi um homem que eu vi esta noite. Um homem que carregou um fardo terrível para proteger os outros. Comece com a verdade, meu filho. A verdade sempre encontra um caminho, mesmo na escuridão. Beni respirou fundo. O ar da igreja pareceu preencher seus pulmões e, pela primeira vez, não se sentiu um intruso ali. É sobre Zeca e o corpo seco. O senhor sabia. O senhor sabia o que era preciso fazer. Eu li nos livros antigos, admitiu o padre. Li que a praga só poderia ser detida por seu oposto. Mas ler sobre o demônio é uma coisa, Benedito. Olhar nos olhos dele é outra completamente diferente. O que você fez com ele na mata? Eu o confrontei. O dominei. Beni disse, a lembrança da fúria selvagem ainda um gosto de cinzas. Eu poderia tê-lo destruído, poderia ter esmagado o que restava dele e acabado com tudo. A besta dentro de mim, ela queria, ela implorava por isso. Mas você não fez, afirmou o padre. Não. Beni baixou a cabeça, o peso da decisão ainda sobre seus ombros. Matá-lo seria dar-lhe a paz. Seria uma misericórdia. E a maldade dele não merecia misericórdia. Merecia uma chance, a mais difícil de todas. A chance de redenção. Deixei-o quebrado, humilhado, vivo, se aquilo pode ser chamado de vida. A maldição dele agora é encontrar um jeito de merecer o descanso. Padre João assentiu lentamente, um laspejo de admiração em seus olhos cansados. Você não agiu como uma besta, Benedito. Você agiu como um juiz. Talvez a sua maldição não seja uma punição, mas um dever. Um terrível e sagrado dever. A pergunta final pairou no ar, pesada como uma sentença. E você, perguntou o padre, a voz suave. Você consegue viver com esse dever? Você consegue ser o guardião de sua própria alma e o carrasco relutante de outras? Beni ergueu os olhos e olhou para a cruz. A sombra que se projetava na parede não parecia mais a de um monstro, mas sim de um homem sobrecarregado. Ele pensou em Maria, esperando por ele em casa, cujo amor havia se mostrado mais forte que o medo de qualquer maldição.
Ele pensou na paz que sentia agora, a paz exausta de um soldado após a batalha final. Sim, ele sussurrou, a palavra é um voto, uma aceitação. Eu vou. Ele se virou e caminhou em direção à porta, deixando o padre sozinho com suas velas e seus pensamentos. Ao sair da igreja, a primeira luz do amanhecer começava a atingir o céu de um roxo suave. A noite havia terminado. Uma nova e talvez mais difícil jornada estava apenas começando. Mas pela primeira vez, ele não a caminharia sozinho. E assim, a noite de terror termina. Vimos que o mal pode nascer da crueldade de um homem criando um monstro como o corpo seco. E vimos que às vezes é preciso outro monstro, um guardião relutante como o lobisomem, para restaurar o... E equilíbrio. Zeca foi derrotado, mas não destruído. Benedito aceitou seu fardo. Maria provou que o amor pode ser mais corajoso que o horror. Mas e você? O que você faria no lugar de Benedito? Acredita que Zeca merecia a morte, ou a chance torturante de redenção foi o castigo mais justo? Acha que a paz deles vai durar? Ou a mata sempre guarda novas sombras? Deixe suas teorias e opiniões nos comentários abaixo. Queremos saber o que você achou. E se você sobreviveu a esta jornada pelo coração do terror rural, não se esqueça de deixar o seu like para honrar os que lutaram. Compartilhe esta história com quem precisa sentir um arrepio na espinha. E o mais importante de tudo, se inscreva no canal Sombras do Terror e ative as notificações, porque o próximo pesadelo já está sendo preparado. Obrigado por assistir. E lembre-se, nunca subestime os segredos que a Terra guarda.